Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, olha só, eu tenho um caso bem interessante aqui para falar sobre uma atualização do Wendel, lateral esquerdo, e também sobre o Moreira. Tudo o que nós queríamos que acontecesse tem acontecido agora. O São Paulo, o Zubeldia, ele deu uma entrevista e ele falou também sobre uma meta pessoal dele e também nós temos a questão da SAF da base do Evangelos Marinakis. Aquele magnata grego, sabe? Aliás, eu tenho também uma questão, atualização sobre Arboleda e Galopo, tem renovações do São Paulo, que o São Paulo quer começar o ano já com as renovações. Um vídeo muito completo aqui, muito top. Eu acho que só tem notícia boa pra cá hoje, hein? Vem comigo, vamos junto? Deixa um like aí, posso contar? Vou fazer tudo por aqui, você só vai deixar um like, tamo junto? E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Ó, tô ofegante aqui hoje, hein? Tô mais ou menos. Vai ficar bom. Hoje à noite eu tô bom já. Deixa eu falar com vocês aqui nas notícias do São Paulo, então. Fiquei sabendo que o São Paulo, em momento algum, ele ofereceu o Galopo e o Arboleda pro Cruzeiro. Nem pro Cruzeiro, nem pra time nenhum. Então, assim, muito São Paulino, ele pensa assim, ó. Ah, o Arboleda não. O Galopo sim, pra sair. Eu sou do seguinte pensamento, se o Arboleda de jeito nenhum, nem vendendo. Ninguém vai pagar muito no Arboleda, ele tem acho que 33 anos já. Eu acho que ele é um zagueiro excelente e o São Paulo precisa do ganho técnico no Arboleda. Ele é um baita zagueiro, eu gosto muito do futebol dele. E pra mim, não venda nunca o Arboleda, que aposente aqui. Agora, o Galopo, eu tenho um parecer diferente. Eu acho que o Galopo é um bom jogador, pode ser um ótimo jogador e pode ser um fogo de palha, sabe? Aquele sumiu, aposentou, sabe? Não tem jeito. O Galopo, ele teve uma contusão muito séria. E ele, quando o São Paulo contratou, ele era meio que um jogador muito promissor ali no Banfield. Uma contratação totalmente descabida, muita grana numa aposta, mas esse erro já foi cometido pela diretoria. Hoje, o Galopo é nosso. Então o São Paulo chegaria a oferecer ele para um time igual ao Cruzeiro, eu acharia realmente um absurdo. Falou, como assim você ofereceu? Ofereceu por quê? O Cruzeiro vai comprar? O Cruzeiro falou, tô querendo comprar um jogador aí de 30 milhões de reais. Vocês têm alguém? Aí você tem o Galopo aqui. Aí, beleza. Agora, quando você oferece, o time lá não paga nada, é totalmente de graça, não tem uma troca envolvendo ninguém. Aí eu acho que é um absurdo. Então, já que o São Paulo deve realmente perder o Luciano, que tem sido aquele nosso meia atacante. E mesmo que o São Paulo não perca o Luciano, ele ficando no São Paulo, ele deveria ser colocado lá para disputar a posição com o Caleri, sabe? Lá na frente mesmo. Se jogar os dois, Caleri e Luciano até pode, mas o Luciano nunca pode jogar na meia. Ou seja, o São Paulo tem que ter um meia para jogar com o Luciano. E aí o Luciano lá na frente, fazendo gols, ele pode até ser interessante. Eu não gosto mais do jeitão do Luciano de ser. Então eu, gestor do São Paulo, se eu fosse, eu mandaria o Luciano procurar outro clube. Não ia ficar com o Luciano mais. Já o Galopo, ele é um cara comportado, ele é um cara que pode fazer essa meia, não vejo como meia criativo, mas um meia atacante, um cara que faz gols também. E um cara que você consegue domar melhor, né? Mas assim, Galopo é caro, Luciano é caro. Se é pra ser livre do Luciano, é legal que tivesse propostas. Seria legal que tivesse propostas pelo Galopo também. Mas hoje não tendo, o São Paulo não tem mesmo que oferecer. A menos que seja moeda de troca no Galopo. Então não tem nada, o Galopo a princípio fica no São Paulo. Então nós temos Arboleda que fica, Galopo que fica, Luciano que deve sair. O São Paulo planeja começar o ano já renovando com 3 jogadores aqui que são importantes para o time do Zubeldia. Um deles é o goleiro Rafael e o outro deles é o Alan Franco. 2 titulares absolutos e que nem tem reservas à altura. Né? Vamos pensar que o Sabino vem bem, legal, Juan Tressode, bacana, Ferrarese. O Alan Franco hoje ele sobra no time do São Paulo. E goleiro, nós só temos o Rafael. Então são 2 caras que, a meu ver, não estão numa final aí, numa semi, faltaram num jogo de data FIFA, foram convocados. É uma perda enorme pro São Paulo, então tem mesmo que renovar com o Rafael e também com o Alan Franco. Os outros 2 jogadores são Lisiero e Igor Vinícius. E aqui, quando você ouve assim, poxa, Lisiero, pra que renovar com o Lisiero? Eu acho correto. É um jogador que ele basicamente sempre foi nosso e é um jogador barato.
É um jogador que tecnicamente ele é muito bom. E ele voltou agora do futebol grego. Ele rodou por aí, né? Foi acho que Curitiba. Eu lembro dele no Internacional. Ele ficou rodando por aí. E ele chegou, ele foi embora pra Grécia. E quando ele volta pro São Paulo agora, não sei a sua opinião. A minha é que ele voltou bem mais técnico, mais firme, mais seguro. Desarmou o Memphis Depay no meio-campo ali, tirou a bola do Depay do Corinthians. E nós fizemos o terceiro gol no Corinthians. Fez um golaço contra o Criciúma, é um jogador que não erra passe, tecnicamente muito bom. A questão dele é que ele é um cara meio igual o Moreira, né? Você sabe que se tivesse a questão física com ele também, seria titular absoluto da seleção brasileira. É mais ou menos assim que eu vejo o Lisieiro e também o Moreira. Só que os caras, eles não conseguem ter uma sequência de jogos. Eles têm problemas que eles se machucam muito. Então é isso. Agora, o Lisieiro, se ele parar de se machucar, eu acho sim que ele é um baita jogador, importantíssimo, e que pode ficar no São Paulo até pra titularidade. Eu vi o Renato Augusto, ex-Corinthians, que quando era do Flamengo, fez um gol no São Paulo, cobrindo o goleiro do São Paulo e tal, era um baita jogador, com um histórico de lesão incrível. Até que ele voltou pro Corinthians veterano e ele parou de se machucar, era difícil machucar. Então eu quero esperar isso do Moreira e do Lisieiro, esquecer o passado e pensar que agora o São Paulo está mais capacitado a deixar os caras inteiros e ter dois ganhos bons aí, técnicos, com o Lisieiro e o Moreira não, o Moreira já é nosso também. Mas o outro é o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, qual que é a questão aqui? Ele é ideal? Não é ideal. Não é o bom, não é. Caiu muito, inclusive, com o Zubeldia de produção, né? Agora, o Rafinha vai renovar 3 meses. Ele vai renovar para ir embora. São Paulo tá dando para ele um presente para tentar comemorar o título paulista. E o outro é o Moreira, que eu já vou falar, mas ele vai ser envolvido agora numa negociação bacana, e não é ruim, é bacana com o Porto. E não é uma negociação para você trazer o Wendel só. É um outro tipo de negociação que eu já falo. Mas eu tenho visto que Moreira e Rafinha não ficarão no São Paulo. Um deve ir embora agora e o outro não acaba o Paulista. Acaba o Paulista, acabou. Não começa o Brasileirão. O Igor Vinícius ficaria sozinho, então. E aí você ter o Igor Vinícius sozinho, ou nem ele, aí tem que renovar. Então eu acho que renovar com o Lisieiro, Alan Franco, Rafael, Igor Vinícius são boas notícias sim. Essa é a minha opinião aqui. O Moreira, ele... Qual que é a questão aqui do São Paulo? O São Paulo tentou... O Porto pediu o Moreira na negociação pelo Wendel. O Porto, ele tem ainda 6 meses de contrato com o Wendel, certo? Nós queremos o Wendel, o lateral esquerdo, ideal pro São Paulo e tal. E o Porto já sabe do interesse do São Paulo e falou, peraí, pra liberar agora eu quero que você me pague X. E o São Paulo, não tendo grana, falou, não vou pagar nada. Me libera o cara, pré-contrato, assina aqui agora e você me libera. O Porto, beleza, mas o que você tem pra me oferecer? Eu quero o Moreira. E o São Paulo, Moreira, não. E tá certo o São Paulo. O Wendel fica livre daqui 6 meses. Então, pra que você perde o Moreira? Que é um lateral que, se estiver inteiro fisicamente, pode ser lateral do Real Madrid amanhã. Pode ser o lateral do Real Madrid amanhã. Pra que entregar de mão beijada pro Porto o menino Moreira? Então o São Paulo corretamente falou, não vou liberar. E a negociação com o Wendel segue. O Porto deve mesmo se livrar do Wendel. O São Paulo vai fechar com o Wendel. E o Wendel, eu já falo do Wendel já. E aí o São Paulo pensou o seguinte, vamos fazer assim, ó. Eu te mando o Moreira por empréstimo com opção de compra dos 50% dele. Então, o que o Porto pode fazer? Ele pega o Moreira, e aí ele colocando o Moreira com opção de compra, ele usa aquelas metas, jogou 10 jogos, eles são obrigados a comprar o cara. Aí eles comprariam o Moreira do São Paulo sem envolver a questão do Wendel. O São Paulo priorizaria o Porto como opção de compra do Moreira, para ter o Wendel. Então o São Paulo não priorizaria a Internazionale de Milão, por exemplo. Não é o Milan, não é o Barcelona, é o Porto. E aí o São Paulo pega o lateral esquerdo do Porto. Achei o negócio num formato muito bom. Agora é torcer para dar certo. Ainda assim, eu gostaria de ver o Moreira jogar pelo São Paulo, sabe? Hoje, se eu sou o Zubeldia, o Igor Vinícius, com todo respeito, o Rafinha também, com todo respeito, eu colocaria o Moreira titular do São Paulo e daria para ele uma sequência do Paulista. Se ele não estiver jogando nada no Paulista, nada, pegou Ituano, sei lá, os times Mirassol, Ituano, todos esses times aí que pegam no Paulista, Botafogo de Ribeirão, sei lá se tá jogando, pegou o Palmeiras, o Corinthians e o Santos, são 3 clássicos, Red Bull, um 4º clássico. Fica legal de você colocar o Moreira e descobrir o que ele pode fazer. Tanto o Moreira quanto o Patrick Lanza. Eu daria a vaga pros dois, no começo do Paulista.
Quando chegasse no mata-mata, se eles dois não estivessem jogando nada, aí você troca no mata-mata. Se não, dê a vaga pra esses dois e fala, se virem. É com vocês, eu não quero nem... William Gomes, um terceiro nome. Pega o começo do Paulista e nem olha pro resto. Coloca os três lá e fala, a vaga é de vocês três. E se não estiverem dando conta, tira antes das finais. É isso. Agora... O Moreira, pra mim, ele pega essa vaga fácil. E pra você? Gente, o Wendel, o Grêmio e o Corinthians também tinham interesse no Wendel. E os dois pularam fora. Isso aí são palavras do próprio staff. Sabe o agente do Wendel? Ele falou, ó, não tem mais ninguém na jogada, é São Paulo e Porto agora. Então o São Paulo realmente deve trazer o Wendel agora e eu não vejo a hora. Sinceramente, eu não vejo a hora de ver um lateral desse nível jogando ali no time do São Paulo e, sabe, arrebentando mesmo. Eu acho que o Caleri, que também desapareceu o futebol dele, na hora que tiver um Wendel por ali... Lucas Moura, William Gomes, sabe, os foguetes desses, com o Caleri na frente, o Caleri vai conseguir voltar a fazer gols. Ferreirinha é muito rápido, o Wendel joga bola, o Lucas é craque, o William Gomes é um foguete, o Caleri ele vai subir demais de nível se o São Paulo conseguir trazer o Wendel, eu não tenho a menor dúvida. Tenho muita esperança, inclusive. Gente, olha só, tem dado muito o que falar a questão da SAF, do Evangelos Marinakis, o bilionário grego, né, aquele magnata. Imagina você ser chamado de magnata. Uma coisa é o cara milionário, né? Que já é bem distante. Agora outra coisa é bilionário. Você fala, pelo amor de Deus, bilionário acabou, né? Acabou. Meu tataraneto tá garantido. Agora, um magnata é mais que bilionário, é impressionante. E o cara, ele tá aqui fechando com o futebol brasileiro, ele realmente é um cara que tem time grego, tem time inglês, tem time português, ele tem os times, ele gosta do meio do futebol. O cara tem tudo no planeta Terra de dinheiro, ele pode investir onde ele gosta. E ele tá no futebol. E aí o Júlio Casares, ele fez uma negociação aí, por todas as notícias que nós temos, que ela é muito boa pros caras. Ele daria 600 milhões, o que pra ele são 100 milhões de dólares, que é a moeda que ele ganha mesmo. É como se o São Paulo desembolsasse 100 milhões pra, sei lá, ter uma parceria lá com os títulos do Real Madrid. O que no futebol é muito significativo. O que é isso? É a base do São Paulo, que é muito significativa pra um grego, pra um magnata, que já tem 3 times no futebol. Então imagina, ele quer alguém pro time dele grego, ele tem cara da base do São Paulo que ele pode fazer uma transferência. Isso não é simples, mas dá pra fazer a transferência. Um time inglês, um time português. O São Paulo, que é a equipe de base, que é uma das equipes de base que mais deu fruto na história, esse magnata teria 35% da base do São Paulo e o São Paulo 65%. E para isso, ele só teria que nos mandar 100 milhões de dólares. Isso aqui seria excelente se o São Paulo pegasse os 100 milhões de dólares, 620 milhões de reais, e colocasse pra zerar dívidas, sabe? Quitar dívidas. O grande problema é que como que o São Paulo vai usar esse dinheiro? Nada impede do Belmonte, o Chapecó, o Rui Costa e o Júlio Casares desaparecerem com esse dinheiro, comprando Juan Tressolde da vida aí, um monte de galopo de Juan Tressolde, caras pro banco pra você emprestar no ano seguinte, igual fizeram com o Orihuela, Gabriel Neves, você compra e manda embora. Com o Nicão, compra e manda embora. Isso é zero dinheiro. O São Paulo está nas mãos de incompetentes, não dá pra negar isso aí. Agora, se essa equipe de base, o cara der os 600 milhões, 35% fica pra ele, é uma SAF que custaria pro São Paulo 600 milhões, só que não é do time principal, são 35% da equipe de base. Eu vejo com bons olhos. Eu, sinceramente, vejo com bons olhos, não vejo nenhum problema nisso. Mas a diretoria teria que pegar essa grana e quitar dívidas, voltar pros eixos. Ficaria top ou não? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!